Olá pessoal, boa noite. Tava enviando aqui a live pro pessoal. Apertem o botãozinho aqui, enviem pelo menos para 10 pessoas, para amigo de vocês, pra gente assistir a live. Me faz esse favorzinho, por favor. Deixa eu baixar um pouquinho, porque o som que eu acho que tá um pouquinho alto. Dona Mirna! Beijo, minha querida. Hoje eu mandei um beijo, hoje eu não esqueci não, tá? Fique com Deus. Obrigado por estar aqui assistindo, viu? Lucinho, meu irmão, boa noite. Ana Cláudia, minha querida amiga. Como é que você tá? Deus abençoe. Juliano Aquino, vixe. Agora o fogo chegou. Boa noite, meu irmão querido. Vanessa, boa noite. Amor, boa noite. Obrigado pela presença de vocês, por estarem comigo aqui mais uma vez. Eu me espelhei em você, Juliano. Beijo, meu irmão querido. Lucas, meu irmão, boa noite. É isso, galera. Boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui. Thaísa, boa noite, querida. Rafa, minha irmã querida, te amo. Beijo. Saudade do meu neném, traz ela pra mim. Então, na semana passada, retrasada, Tarcísio Rivas, meu irmão, te amo. Eu fiz uma enquete aqui, perguntando qual seria o tema da próxima live. E muitas pessoas me deram diversos temas, mas a grande maioria, pediram para me falar sobre ansiedade. E em segundo lugar, para falar também sobre depressão. É uma coisa que a gente vê muito hoje acontecendo na vida, não só do povo de fora da igreja, mas de dentro da igreja também. A gente vê nós vemos tantas pessoas ansiosas e depressivas. Então eu acho que é um tema muito legal de ser conversado aqui hoje. Ansiedade, esse mal que assola a vida de tantas pessoas. Eu mesmo já sofri de ansiedade, de depressão, e eu sei o quanto isso é difícil, o quanto isso é sofrido. E então nada melhor do que a gente falar sobre isso essa noite. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Andrezinho Chuene, te amo, meu irmão. Todos vocês que estão aqui, obrigado pela presença. Então vamos começar. Ansiedade. Bom, há quem diga que a ansiedade é o mal do século, né? A doença do século. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque a ansiedade acompanha a raça humana há milênios. Ela faz parte da vida do ser humano desde os seus primórdios. Desde aquele momento em que nós nos separamos de Deus, lá no Jardim do Éden, pelo pecado de Adão e Eva. E naquele momento nós fomos expulsos do paraíso, expulsos do jardim, expulsos da comunhão com Deus. E a partir daquele momento, o nosso coração, que foi feito para ser de Deus, para estar em comunhão com Ele, para viver com Ele, para se satisfazer nele, a partir de agora o nosso coração vive em constante turbulência, em constante inquietação, em constante preocupação com o futuro. E de Gênesis a Apocalipse está todo o tempo falando sobre esse assunto. São diversas passagens na Bíblia falando para aquela pessoa que conhece a Deus não viver em ansiedade, não viver em preocupação de coisa alguma. Por quê? Primeiro, pela existência de Deus. Segundo, pelas promessas que Deus nos dá em relação a isso. E terceiro, pela direção que Ele dá em nossas vidas. Mas apesar disso, mesmo assim, com todas as promessas, mesmo sabendo que Deus está conosco a todo momento, mesmo assim, nós ainda vivemos ansiosos e muito ansiosos. Ansiosos pelo que comeremos, pelo que beberemos, pelo que vestiremos, onde passaremos as nossas férias, quando compraremos a nossa casa própria, e dá-lhe ansiedade, vem ansiedade. Será que nós teremos dinheiro para pagar as contas no final do mês? Qual será o resultado daquele exame que eu fiz? E vem ansiedade, vem ansiedade. E o nosso estômago, que é o nosso órgão de choque, que é o órgão receptor, vamos dizer assim, paga a conta.
Mas a ansiedade faz muito mais do que dores estomacais, do que gastrites, do que úlceras. A ansiedade é a mãe das nossas doenças de pele, a ansiedade é a mãe dos nossos cânceres, distúrbios mentais são oriundos da ansiedade, desordens químicas dentro do nosso corpo decorrem também da ansiedade, síndromes do pânico. Eu já tive síndrome do pânico, nada mais é do que um distúrbio de ansiedade. Então, assim, doenças psicossomáticas que são resultados de ansiedade. Então, são muitas coisas relacionadas a isso. Agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus Cristo, numa das suas conversas mais longas que ele tem a respeito de um assunto, ele fala o seguinte, olha só, lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 até o 30, olha o que ele diz. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha só o que Jesus fala a respeito de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Agora, o que nós precisamos entender em relação ao que Jesus disse aqui, é que nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. A gente já falou sobre isso aqui em algumas lives anteriores. Naquela live, porque coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Todos os mandamentos de Jesus são éticos. Para a gente entender isso, a gente precisa saber o que é moral e o que é ética. O que é moral? Moral tem a ver com as regras aplicadas no cotidiano. Tem a ver com os acordos da sociedade. Moral vem de maioria, é o acordo da maioria. Um exemplo, para aquela sociedade farisaica do tempo lá de Jesus, moralista, Jesus ele era imoral quando ele era ético. Vou explicar aqui para vocês. O que é ética? Vamos explicar o que é ética primeiro. A ética é ser um ser da consciência. Ética vem de ethos, que significa caráter. Ética é tudo aquilo que favorece a vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Jesus, você vai ler nos evangelhos que ele curava no dia de sábado. Mas o que acontece? Os religiosos, fariseus, moralistas daquela época diziam que aquilo era blasfêmia, era heresia, era imoralidade contra Deus. Por quê? Porque o acordo que eles tinham estabelecido da maioria é que não se podia fazer absolutamente nada no dia de sábado. Só para vocês terem uma ideia, o meu sogro foi lá para Israel, meu sogro e meu cunhado, há uns 6 anos atrás, e eles me disseram o seguinte, que eles chegaram lá na sexta-feira, depois das 6 horas, e para quem não sabe, o sábado, para os judeus, é o Shabat, é o dia sagrado, eles não fazem absolutamente nada. Olha só, eles chegaram no hotel e não tinha ninguém para levar a mala deles até o quarto. Tinha apenas uma pessoa trabalhando. E quando eles chegaram lá no elevador, o elevador estava programado para passar em todos os andares. Por quê? Para não ter o trabalho de apertar o botão.
Olha só que loucura. Então, para aquela sociedade da época, não podia fazer nada das 6 horas da tarde da sexta até as 6 horas da tarde do sábado. Mas Jesus ia lá e curava no dia do sábado. E Jesus quebrava o protocolo, vamos dizer assim. Ele contrariava a regra da maioria. Mas eu te pergunto, o que é mais importante? Ser moral ou ser ético? Porque pela moral, Jesus ele não curaria em dia de sábado, porque foi o acordo estabelecido pelos rabinos da época. Eles interpretaram a lei de Moisés de uma forma muito errada, então para eles não podia fazer nada, absolutamente nada, no dia de sábado. Jesus, se ele não curasse no dia de sábado, ele estava sendo o quê? Moral, mas ele estava sendo o quê? Antiético, anti-Deus, anti-vida. E se você for ver o Evangelho, você vai perceber que o Evangelho ele não é moral. O Evangelho é ético. O que é ética? Ética é aquilo que na sua relação com o próximo construa vida. Em nenhum momento, em nenhum segundo obedeça aquilo que te leva à morte. Vou citar um exemplo aqui para vocês. A gente estava discutindo aqui numa das células anteriores aqui em casa sobre o pecado, a Bíblia diz que pela lei tem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, onde há lei, há pecado, onde não há lei, não há pecado. Um exemplo, o sinaleiro, tem um sinaleiro aqui do lado aqui de casa. Nós sabemos que a gente não pode passar no sinal vermelho. Por quê? Porque isso foi estabelecido pela maioria. É contra a lei passar no sinal vermelho. Né? É imoral se eu passar no sinal vermelho. Agora, se eu tiver com uma pessoa passando mal do meu lado no carro, e eu chego de frente ao sinal, e eu olho, eu vejo que não vem nenhum carro, e ele está vermelho, e eu passo, o que aconteceu? Naquele momento eu fui o quê? Imoral, mas eu fui ético. Por quê? Porque eu estava favorecendo a vida. Alguém que estava do meu lado estava passando mal, eu estava precisando de ajuda. Então eu fui ético em passar lá e para ajudar ele. Deu para entender mais ou menos? E se você for ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus ele só caminhou debaixo da moral quando não tinha ninguém morrendo ou quando não tinha ninguém perdido. E como ele não era nenhum rebelde sem causa, como ele não era nenhum anarquista, como ele não era um cowboy fora da lei, como ele não queria escandalizar ninguém, o que ele fazia? Ele aceitava as regras do jogo. Mas bastava que se introduzisse um elemento de vida ou morte naquela circunstância moral em que ele vivia, que ele introduzia a ética do perdão, a ética do amor, a ética da misericórdia, a ética do milagre, a ética da vida. Pois bem, diante disso tudo que eu falei para vocês aqui, eu te pergunto, por que nós vivemos ansiosos? Sabe por quê? Porque nós andamos por causa da moral. Nós ficamos ansiosos por causa da moral, por causa do acordo da maioria. Um exemplo, os acordos de sucesso em que nós nos submetemos. Se a maioria diz que com 25 anos eu tenho que estar formado, com 30 anos eu tenho que estar formado, eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter filho, eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida, se com a idade tal eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, e se eu vou me submetendo a isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar profundamente angustiado, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar competindo com o meu próximo, e quando você vai competir com o seu próximo, sabe o que acontece? A gente sabe que sempre vai ter alguém melhor do que você. A grama do vizinho sempre é mais verde. O que acontece? Você passa a ficar uma pessoa invejosa, você começa a ter todo tipo de ansiedade, porque você está cumprindo um acordo de acordo com a maioria, de acordo com a moral, mas contra a ética, contra a sua vida. Portanto, queridos, quando Jesus aqui ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, Jesus não estava nos ensinando a moral, Jesus estava nos ensinando a ética.
E uma coisa muito louca, se você for parar para perceber em relação à ansiedade, é que a ansiedade nos emburrece. Você sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a ansiedade não consegue trazer o futuro para o dia de hoje. Nada do que eu faço naquela perspectiva de projetar a minha angústia para o futuro vai mudar o futuro ou vai melhorar ele. Segundo, a ansiedade nos emburrece porque ela me envenena. Porque supostamente a gente fica ansioso, preocupado com a vida. E é justamente a ansiedade que tem mais o poder de me envenenar, de envenenar a minha vida e acabar com a minha vida. Então olha só que loucura. Porque eu quero preservar a minha vida, eu fico ansioso. E quando eu fico ansioso, o que acontece? Eu enveneno a minha vida. Olha, tem que ser louco. Vai virando um ciclo, vai virando uma roda que você vai entrando ali, um ritmo hipnótico que você vai parar lá no fundo do poço. Você fica louco. E terceiro, você sabe por que a ansiedade nos emburrece? Porque a ansiedade, ela é inimiga da fé. Porque o que é a ansiedade se não medo? Ansiedade nada mais é do que um medo sutil, um medo disfarçado de insegurança. Ansiedade é um medo disfarçado de preocupação com o futuro que vai acontecer. Agora, quando a gente pega a Bíblia e a gente vai lá em Filipenses, no capítulo 4, e vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, olha só o que ele diz. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele continua, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Olha só que promessa maravilhosa o apóstolo Paulo nos dá nessa passagem aqui. E quando você vai ver o significado da palavra ansioso, usada pelo apóstolo Paulo aqui nessa passagem, ela é de origem grega. E ela significa literalmente dividido. Agora você já percebeu que toda pessoa ansiosa, ela é completamente dividida, ela não sabe o que ela faz, é uma força puxando para um lado, é uma força puxando para o outro, e ela fica que nem segue em tiroteio, ela não sabe o que faz. A pessoa ansiosa é desse jeito. Agora, eu estou falando isso porque eu não vou mentir para vocês, eu sou um pouco assim. Eu tenho 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Não sei se vocês sabem, a gente tem em média 50.000 pensamentos por dia. Agora, a nossa mente, ela não pode ser usada para ter pensamentos. A nossa mente tem que ser usada para pensar. Tem uma diferença. Daqui a pouquinho eu vou falar que diferença é essa aqui para vocês. E Paulo, assim como Jesus, aqui ele dá uma ordem para que nós não vivamos ansiosos, preocupados com o dia de manhã, preocupados de coisa alguma. Tá bom, aí você fala, tá bom, Alberto, tá bom, a gente não pode viver ansioso, mas como que eu posso vencer a ansiedade? Como? De que maneira que eu posso vencer a ansiedade? Bom, existem várias formas para a gente vencer a ansiedade. Existem várias recomendações. Um exemplo, uma boa alimentação vai te ajudar na ansiedade. Exercícios físicos vão te ajudar muito na ansiedade. Um bom sono, dormir pelo menos 8 horas por dia também é muito bom para a ansiedade. Mas hoje eu quero falar apenas de três ações e atitudes de acordo com o texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo. E o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês está aqui no versículo 6. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha só, fazer conhecido diante de Deus as vossas petições. O que significa isso? É você chegar diante de Deus, você fechar a porta do seu quarto, só você e Deus,
e falar o seguinte: Deus, eu estou ansioso por causa disso, eu estou ansioso, Pai, porque eu não sei se meu dinheiro vai dar até o final do mês. Pai, eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou conseguir a vaga de emprego que eu tanto busco. Pai, eu estou ansioso porque eu não sei qual que vai ser o resultado daquele exame que eu fiz. Então, faz como o apóstolo Pedro disse lá na sua carta, lá em 1 Pedro 5,7, ele fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, fala por que você está ansioso. Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que ele fala para você fazer aqui, ele fala, ó, pela oração e pela súplica. O que significa isso? Você vai até Jesus com rogos e argumentos e fala para ele ter misericórdia de você e para que ele possa ouvir a sua oração. Fala assim: Deus, Pai, se eu não conseguir esse dinheiro para me pagar a minha conta, eu vou ficar devendo fulano. E a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, fala isso com argumentos diante de Deus. Primeira coisa que você vai fazer então, você vai falar o porquê que você está ansioso e depois você vai chegar com argumentos para falar para ele te ajudar. Mas em terceiro lugar, ele fala aqui, com ações de graças. E o que é ações de graça? São os atos de gratidão que nós devemos ter diante de Deus. Aí você fala: Robertinho, mas gratidão a quê? Você já parou para pensar por que você está vivo? Você está vivo porque Deus quis. Então seja grato a tudo. Seja grato pelo ar que você respira, pela água que você bebe. Seja grato pelos seus sentidos, por você enxergar bem, por você falar, por você ouvir. Faça aquela oração de criança que um dia minha amiga me falou. A gente tem que ser como criança diante de Deus. A gente tem que ser grato. Falar: Papai do céu, obrigado pelo travesseiro que eu durmo. Obrigado pela minha escova de dente. Obrigado por tudo. Seja grato a Deus. Primeira coisa, lança sobre Jesus a sua ansiedade. Segundo, traga argumentos diante dele para que ele possa te abençoar. E terceiro, seja grato a ele por tudo que você faz. Então, resumindo aqui, o primeiro ponto nosso aqui é a oração. E quando você faz isso tudo, olha só a promessa que o apóstolo Paulo nos dá aqui no versículo 7. Ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede, olha só, excede o nosso entendimento. A gente nem entende, a gente não dá conta de explicar. Guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui, ela é do vocabulário militar. O que ela está querendo dizer aqui? É que o que ele está falando aqui é que quando nós oramos, a paz de Cristo, ela vem montar guarda na nossa mente e no nosso coração. Aí o que acontece? Quando a ansiedade vem para entrar na nossa mente, no nosso coração, a paz de Cristo fala assim: opa, aqui não, aqui só tem lugar para paz. É isso que essa passagem está dizendo aqui. Resultado das nossas orações. Olha só que beleza isso aqui, galera. Então, resumindo, aqui eu chego a uma conclusão. Você sabe por que tem muita gente ansiosa aí? Sabe por quê? Simplesmente porque não ora. Mas tem um segundo ponto, que está lá no versículo 8. E Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o segundo ponto aqui são o que nós pensamos, as coisas que nós pensamos. Como eu disse aqui para vocês, a nossa mente, ela tem que ser usada não para ter pensamentos, mas para pensar. Por quê? Porque a ansiedade é inimiga da nossa ação criativa, vamos dizer assim. As grandes descobertas dos grandes homens que existiram no passado, eles descobriram as coisas quando eles estavam vamos dizer assim, num ócio criativo, num momento tranquilo. Um exemplo, Einstein. Einstein, quando ele descobriu a teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede, tranquilo, pensando, não tendo pensamento, mas pensando em como resolver aquele problema. Outro exemplo também é Arquimedes. Quando ele descobriu a teoria de Arquimedes, diz a história que ele estava deitado numa banheira, tomando banho. De repente,
Veio o clique, ele, eureka, eureka, e diz a história que ele saiu correndo pelado, né, na cidade gritando, eureka, eureka. Por quê? Porque ele estava tranquilo, naquele ócio criativo. Então a nossa mente tem que ser usada para pensar. E Paulo nos dá aqui em que a gente deve pensar? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E agora, por que nós andamos ansiosos? Porque geralmente a gente pensa em coisa que não está relacionada com as coisas de Deus. Já para pensar nisso? Faz um teste. Faz um teste. Não, um teste não, vou falar para fazer esse teste não, porque eu não quero que coisas ruins aconteçam com você. Mas você já para pensar quando você acorda de manhã e você vai direto para as redes sociais, você abre lá o Facebook, o Instagram ou o Globo.com e vai ver as notícias, é que é só aquelas notícias ruins, você pode perceber que seu dia vai ser atribulado, seu dia é atribulado, você já começa ansioso, já acorda com um aperto no coração, não é assim? A partir de hoje, então, eu quero que vocês façam uma tarefa. Durante uma semana, eu quero que vocês façam essa tarefa. A partir de amanhã, tá? Vocês vão acordar meia hora antes. Se você acordar às 7, você vai acordar às 6h30. Você vai acordar, tudo bem, seu despertador vai despertar, você vai desligar o despertador, vai deixar o seu celular onde ele está e vai tirar um tempo sozinho, você e Deus, durante meia hora. Não leva o celular para lá. E quando você chegar lá, você vai ter um tempo com Deus, só você e Deus. E você vai falar para ele das suas ansiedades, o que você está passando. Você vai chegar a falar para ele te abençoar. Você vai chegar com argumentos para ele te abençoar. Depois você vai fazer um momento de gratidão a Deus por tudo que você tem, por tudo que ele já fez por você. Já para pensar que você está vivo, você está aqui, você está bem. Você já passou por várias dificuldades e Deus estava ali te livrando, te libertando, te dando a libertação. Então, agradeça a Deus. Você vai fazer isso durante uma semana e depois você vai chegar em mim e vai falar o que aconteceu na sua vida. Faz esse teste só para você ver, tá bom? E você vai perceber que a todo momento na palavra a Bíblia diz, nos ensina a meditar na palavra. Por quê? Quando a gente medita na palavra, o que acontece? Paz no coração. Ansiedade bate em retirada. Só vou tirar um negocinho aqui. Pronto. E terceiro e último ponto que eu gostaria de ver aqui com vocês, o primeiro foi oração. Segundo, aquilo que nós pensamos, ocupar com coisas boas. E terceiro, está lá no versículo 9, que ele diz o seguinte: o que também aprendestes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, quem escreveu essa carta aqui aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, um grande cristão, um exemplo para toda aquela igreja. E como ele era um exemplo, além dele ser um leitor da palavra de Deus, ele também era um praticante. E ele fala o seguinte, observem o que eu faço. Além de eu ser um leitor, um estudante da palavra de Deus, eu boto em prática o que está sendo dito. E o que acontece quando eu boto em prática o que está sendo dito na palavra de Deus? A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Olha só, agora que voltou. Vamos lá. Quando eu faço isso, quando eu coloco em prática o que a palavra de Deus está dizendo, não só a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração e minha mente, mas também o Deus da paz vai estar comigo. Olha só que promessa maravilhosa. Além da paz de Deus, o Deus da paz também estará comigo. Então eu quero concluir aqui. Bom, resumindo. A ansiedade no cristão, não só no cristão, na vida de todas as pessoas, acontece por quê? Porque elas não oram, porque elas ocupam os seus pensamentos com as coisas que não são de Deus, que não são a vontade de Deus, e também porque elas não colocam em prática o que está escrito nesse livro aqui. O que acontece? Ansiedade na certa. Então, eu quero dar um conselho aqui para vocês. Antes de vocês irem no médico e se entupir de Rivotril, de remédio e tudo mais, façam uma reflexão, façam uma análise e vá sinceramente diante de Deus e fala o seguinte: Senhor, eu estou ansioso, será que é porque eu não estou orando o tempo devido, Senhor?
Será que é porque eu não tenho lançado sobre o Senhor as minhas ansiedades? Será que é porque eu não estou chegando com argumentos diante do Senhor para que o Senhor possa me abençoar? Será que é porque eu não estou sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e vai fazer na minha vida? Senhor, será que eu estou ansioso porque eu estou ocupando os meus pensamentos com coisas que não são da Tua vontade? Será que eu não estou, Senhor, eu não estou colocando em prática aquilo que o Senhor me ensinou na Sua palavra? Façam isso, que eu tenho certeza que se vocês forem sinceros diante de Deus, a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E não somente isso, mas o Deus da paz estará contigo todos os momentos da sua vida. Tá certo? Então é isso. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar aqui para vocês essa semana. Eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que é muito difícil, eu já passei por isso. Eu sei o que é estar ansioso. Em diversos momentos eu fico ansioso, mas nós temos aqui uma grande arma. E eu creio que não existe arma melhor do que essa, do que a oração. Ocupar nossos pensamentos com as coisas que são de Deus e colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou de acordo com a Tua palavra. Tá certo? Então é isso. Tenha uma ótima semana. Até segunda-feira que vem. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.